Boa tarde, gente linda. Começamos hoje os nossos trabalhos, dia 19 de maio, né? Que estejamos todos sintonizados na presença, na imagem linda de Jesus em nosso coração, para que hoje o nosso aprendizado seja pleno e que possamos ter o desfrute dessa sintonia maior conosco. Graças a Deus. Eu peço então a Souza, que hoje irá se responsabilizar pela prece e pela leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Bem-vinda aí, Suzy. Obrigada. Neste momento, vamos silenciando os nossos pensamentos e nossos corações, entrando em contato com a espiritualidade maior. Senhor, pleno de tua bondade, nos acolhe e proteja para não fraquejarmos na esperança, não nos desviarmos das instituições abençoadas, das instruções abençoadas dessa doutrina consoladora. Pela sua misericórdia, que continuemos a receber o seu auxílio e de todos aqueles que nos envia nesta tarde, a inspiração necessária para assimilarmos os ensinamentos de hoje da melhor forma possível. Nos sustente na perseverança de seguirmos, apesar das adversidades, seus passos e sua obra, em pensamentos e ações, hoje e sempre. Amém. Dando sequência, então, vamos fazer a leitura da Palavras da Vida Eterna. Boas obras. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Brilhe vossa luz, disse o Mestre, e muitas vezes julgamo-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais e suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial, apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convida-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração pode tocar o coração. E somente aperfeiçoando nossos sentimentos, conseguimos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós. Atendamos, pois, ao nosso princípio, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. É interessante como nas últimas lições que nós lemos aqui do Evangelho, do Palavras de Vida Eterna, tem sido constante a solicitação da obra, né? A gente, nas últimas semanas, tem lido isso sistematicamente, né? A prática do bem, a prática da reforma íntima, a prática da boa conduta.
né? E é aquela história do exemplo, né? Quando assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Então, falar às vezes é muito fácil. É bonito a gente fazer um discurso que convence, que emocione, né? Mas na hora de pensar e de agir, é aquela história do trânsito, né? A gente está aqui conversando, vai pegar o carro, xinga primeiro o caminhão que te fecha, ou o vozinho que está indo devagar e está atrapalhando o teu caminho. E a gente se enfurece e a gente acaba perdendo a cabeça, né? Por uma coisa tão simples, por uma coisa de não prestar atenção no outro, né? Por que que aquele vozinho está indo devagar, atrapalhando o seu caminho? Ele não está ali para atrapalhar o seu caminho, ele está no caminho dele e está na velocidade que ele consegue realizar. Nós é que estamos julgando, né? Nós que estamos puxando para nós a nossa hiperimportância no mundo, né? Nós somos reis absolutos, todo mundo nos conhece, todo mundo tem que nos fazer coisas boas, ou quem não faz quer nosso inimigo, nos quer o mal, pessoas que a gente nem conhece, né? Então, aqui ele fala muito nessa última frase que é muito interessante, né? Nosso próprio burilamento. É a transformação íntima que vai mudar o que está fora. Porque já dizia o velho ditado, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Né? E é isso que a gente tem que lutar, contra o pão bolorento, não deixar esse pão embolorar. Né? Porque o que você faz fora pode ser um teatro, muito bonito, mas na hora da dificuldade plena, você vai agir com o que você tem no coração, né? E aí é a hora que vai sair as porcarias. A gente é humano, a gente tem muita porcaria dentro da gente, né? E, então, conforme nós formos fazendo esse burilamento, essa limpeza interna, por que que aquele vozinho me irritou tanto? Por que que eu tô com raiva daquele caminhão que me fechou? Se aquele caminhão está atrasado e de repente recebeu uma notícia da família, se ele está apertado para ir no banheiro e fazer xixi, né? A gente não sabe o que faz as pessoas terem a atitude que têm. O que nós temos que tomar cuidado é o que nós julgamos do que as pessoas fazem. E o que elas fazem, como repercute dentro de nós. E por que tem essa repercussão dentro de nós? Por que a raiva? Por que a sensação de desprezo? Ou por que se sentir ofendido? Né? A ofensa está em quem ouve, não em quem fala. Mas, então, a gente precisa primeiro purificarmos nós mesmos, burilarmos aquilo que sentimos e pensamos, antes de julgar quem está do lado de fora. Então, conforme você vai tratando da sua raiva, do seu egoísmo, conforme você for enxergando esses monstrinhos dentro de nós, é o nosso lado negro, conforme a gente vai iluminando esse lado, reconhecendo isso dentro de nós, que é o mais importante, a gente não pode enfrentar aquilo que a gente não reconhece. Então, quando a gente reconhece isso, nós podemos enfrentar. Aí nós podemos escolher usar ou não aquela ferramenta. Então, vamos usar as ferramentas do lado escuro da força, do lado de ou vamos usar as ferramentas do lado iluminado. Então, o amor estimula o amor. Conforme eu desenvolvo a humildade, a paciência, eu respondo de maneira pacífica, eu estou automaticamente dando coisas boas para outra pessoa. É óbvio que às vezes a outra pessoa fica com raiva porque você está sendo bonzinho, mas todo mundo percebe quando essa bondade é fake e quando essa bondade ela vem do coração. Está no olhar, está no tom de voz, está no gesto. E isso comove as pessoas. Por mais que elas não queiram admitir, por mais até que se sintam até cutucadas, ofendidas, porque elas não conseguem fazer, você dar algo de bom, você é um exemplo. E todo mundo gosta de seguir bons exemplos, né? Então, estimular isso dentro de nós, cultivarmos essas sementinhas boas que o Cristo nos ensina e que todo ser humano tem dentro de si, vai fazer florescer. Essas flores vão brotar e esse perfume vai exalar. Então, o perfume do amor, da bondade, da paz, da paciência, da caridade.
E isso brotando, isso a gente estimulando e regando todo dia, vai nos ajudar a trazer isso a todos que nos cercam, porque vai cortar na raiz a maldade que está lá fora. Porque diante da luz não temos sombra, né? Então isso é o mais importante, admitirmos que temos sombra e vamos então aumentar o nosso potencial de luz, para que essa sombra seja cada vez menor e menos dominante dentro de nós. E com essa ação, não ação grande, não é mandar 1 milhão de caixas para o Rio Grande do Sul, né? Mas não falar mal é uma coisa boa, não julgar, não questionar, como teve muita gente falando muita bobagem, né? É lógico que a ação de doação, ela é importante, doação física, mas também a doação de amor, de pensamentos positivos, de inibir em nós aquilo que vem na nossa direção e que estimula uma ação negativa, um sentimento de raiva, de inveja, de orgulho, de egoísmo. Então, estar atento a esses sentimentos, perguntar por que eu estou sentindo isso? Como eu posso mudar isso? Como eu posso fazer diferente? Então, esse burilamento é extremamente importante para que consigamos, de fato, exercer a ação que Jesus nos pede tanto, as boas ações em relação aos outros. Muitas vezes eu estou com raiva e eu não consigo deixar de sentir raiva, mas eu posso inibir essa raiva na minha ação e agir da maneira certa, não da maneira raivosa. É isso que nós precisamos refletir. E acho que já falei demais e acho que tem muita gente aí que pode colaborar mais, né? Muito obrigada. Suzy, obrigada hoje pela dobradinha, hein? Essa lição é lindíssima. A palavra está aberta aí para quem quer fazer algum comentário, porque é sempre robusta. O Emmanuel nos enche de reflexão a todo momento. Bem, como ninguém se digna a falar por enquanto, está todo mundo pensativo, que a Suzy colocou bastante pontos aí para reflexão, eu vou dar continuidade, lembrando que, quando a gente pensa em boas obras, né, o que nos vem na cabeça? Nos vem que a gente tem que alimentar a semente dos dons que Deus já nos colocou em nós, desde o nosso nascimento, desde nossa criação do nosso espírito. Ele só está pedindo que a gente faça desabrochar essa semente. E para isso a gente tem que ter consciência da consciência divina dentro de nós. Nós temos que perder a ignorância do fato de que somos todos uma criatura feita pelo Criador maior. E que nós temos que desenvolver todas as potencialidades que a gente tem, que é a paciência, a tolerância, a caridade, a bondade, a benevolência, né? O altruísmo, a humildade, quer dizer, são tantas virtudes, honestidade, integridade, bondade, boa vontade, né? São tantas e tantas virtudes aqui dentro de nós, esperando só que a gente faça esse burilamento através do exercício e a prática diária no dia a dia. Então, é preciso que a gente quebre essa nossa ignorância, né? Que a gente busque o conhecimento através do estudo, através da escola da vida, da escola formal, da escola autodidata, né? Que nem todos têm condições de frequentar uma escola normal. Tem pessoas que estudaram pela vontade e pela força de querer saber e querer conhecer. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente quebrar essa ignorância e saber que nós temos todos esses dons dentro de nós. Nascemos simples e ignorantes, mas com todas essas sementes dentro de nós, cabendo a nós regar dia a dia, né? Então, ele fala quando brilha a nossa luz, como a Suzy colocou muito bem colocado em relação à sombra. Nós ainda temos muita sombra conosco, mas nós podemos fazer a luz brilhar, no sentido de pôr para fora, ou pôr para dentro inicialmente, todo esse conhecimento
da boa prática do Evangelho de Jesus. E a gente se conhecer primeiro, saber quem somos nós e para onde vamos, qual é a nossa meta enquanto espírito. Enquanto corpo, sabemos que temos uma finitude. Enquanto espírito, nós temos uma eternidade. A vida é única e é eterna. Então, que a gente busque esse conhecimento dentro de nós e que a gente possa trilhar todos os dias essa prática que é tão difícil. Não é simples e não é fácil. Ela vai exigir de cada um de nós o vigiai e o orai, para que a gente possa, todos os dias, exercer essas boas obras nas pequeninas coisas que nos cercam. E isso é muito, muito, muito difícil. Porque, como sempre, tudo começa onde? Onde você está, no seu lar. Começa no seu lar de trabalho, no seu lar de família, na sua comunidade que você está inserida. E a gente fica lembrando de quantos milímetros cada um de nós temos, né? O quanto é importante a gente se voltar para si e tentar hoje, nesse mundo cheio de tantas energias turbulentas, saber nos situar. Nós estamos ontem na linha reta da compreensão, do bem-fazer, eu estou fora dessa minha casinha. Eu estou perdida dentro do turbilhão de informação que eu recebo, do turbilhão de responsabilidades que eu tenho. Como eu devo proceder? Então, a gente tem que começar a fazer um planejamento dentro da nossa vida, de como a gente vai trabalhar essas boas obras que começam interiormente e se exteriorizam à medida que a gente vai colocando isso para fora de nós. Então, tudo começa por dentro. E o fora é o fruto que vem a partir desse crescimento que você se permite, essa evolução que você se permite. Então, as sementinhas estão conosco. Só cabe a cada um de nós quebrar essa ignorância, que às vezes nos cerca, de achar que teremos o tempo todo para fazer isso nessa vida terrena atual. Né? Então, aproveitemos cada nosso minuto, cada nossa hora, cada nosso dia, cada pessoa que cruza conosco no dia a dia, no trabalho, em casa, na rua, né, nos encontros sociais. O quanto é importante a gente valorizar esse compartilhar. E você poder falar de Jesus, sentir Jesus e fazer a prática do Evangelho. Então, é um todo que traz para nós um equilíbrio e uma harmonia. Porque a paz é quando você consegue equilibrar aquilo que você sente com aquilo que você pensa e com aquilo que você faz. Aí você encontra o equilíbrio e você encontra essa harmonia e essa paz. Então, que nós possamos buscar todos os dias esse encontro, essa linearidade entre o pensar, sentir e fazer. Então, essas boas obras aqui que a gente tem que realizar, a gente sabe que é a prática do Evangelho de Jesus. Não é nada a mais ou nada a menos que isso. E é uma tarefa simples e, ao mesmo tempo, dificílima, porque vai exigir somente de você, não é do outro. É você, com Jesus e com Deus. É isso que a gente tem que ter consciência e quebrar essa ignorância de que tudo está lá fora. Não, tudo está aqui dentro, bem juntinho de você. Então, quando fala assim, brilhe a sua luz, é como se nos acordasse para essa realidade maior, para que a gente possa estar na prática do Evangelho de Jesus todo o tempo. E isso exige essa vigilância. Isso exige essa atenção conosco mesmo. Isso exige uma sintonia que tenhamos que ter com o nosso mentor espiritual e com a espiritualidade, para que a gente incorra em mais acertos conosco mesmo. E assim estaremos tendo mais acerto com o próximo, que são todos aqueles que não somos nós. Aquele que não é a Joana é o meu próximo. Então, são todos, é a humanidade. Na realidade, nós estamos numa família
chamada humanidade. E que a gente tenha que ter esse amor, esse capricho de querer fazer o melhor de nós, porque o que eu faço aqui reflete na humanidade, reflete no planeta Terra. E se eu quero que esse planeta brilhe, esse brilho tem que começar de mim. Essa luz tem que começar de mim. Falei demais, gente. Vou passar a palavra aí para o próximo da lista. Suzy. Parece que eles lá em cima estão puxando as nossas orelhas mesmo, né? O que você falou foi muito bonito, Joana. É para a gente pensar mesmo e para chamar a atenção. A gente precisa agir. Nem que seja um tiquinho, assim, um pouquinho por dia. A gente precisa. Quem mais aí? Essa lição é extremamente alicerçada, né? Ela fala por si só, né? Quando fala assim, brilha a sua luz. É como se Jesus quisesse nos acordar. Olha, você também é luz. Use tudo que eu te dei. Faça isso sair de você de uma forma espontânea, né? De uma forma consciente, de uma forma amorosa, né? É muito linda essas boas obras, né? Que aqui ele nos coloca também como exemplo, né? A partir do momento que eu começo a fazer a prática do Evangelho, começo a ter brilho. E esse brilho, ele não pode ficar abaixo do alqueire, né? Ele atinge todos os que estão ao meu redor. Espontaneamente, você acaba sendo exemplo, mesmo que você não queira. Você acaba sendo exemplo. Então, quando ele fala aqui que você tem que ir correr atrás dessas boas obras, de ter essa boa vontade, essa benevolência, de ter esse amor, de buscar o intelectual, né, que tudo começa pela inteligência, porque hoje já a nossa doutrina aqui deixa bem claro, né, que é a fé raciocinada. Você não pode ter uma fé cega, você tem que ter a fé relacionada com raciocínio, filosofia e ciência caminhando juntos ali, né? E o que a gente hoje define como milagres é porque a gente ainda não teve o conhecimento da ciência. Mas um dia a ciência vai explicar tudo isso para nós. Tintim por tintim de tudo que o Kardec trouxe, né? E graças a Deus a gente está vendo aí que tem grandes inteligências humanas, almas iluminadas que já estão fazendo isso. Esses dias eu estava ouvindo muito o Dr. Paulo César Frutuoso, né? É um médico, oncologista, cirurgião, e ele traz, assim, muito, muito conhecimento aliado à doutrina, né, espírita, à espiritualidade e à ciência médica. É lindíssimo. Eu até aconselho para quem tiver a oportunidade de ouvi-lo. Ele tem vários livros também editados, que a gente já estudou alguns, né? E é grandiosa a palestra dele. Passo a palavra, senão fico só eu falando, né, gente? Ô, Joana, eu vou aproveitar essa fala tua, eu vou colar. Assim, eu gostava muito de ouvir o nosso Damião, né? O Adão Nonato. O Adão Nonato, quem me apresentou foi o Damião, por isso que troquei o nome. Mas o Adão dizia, né, que primeiro nós temos que, nós temos que seguir essas regras de Emmanuel, né, que diz que primeiro é o sentimento, depois é o pensamento, depois é a nossa fala e depois é o nosso agir. Mas que ele, Adão Nonato, achava o seguinte, falou, não que eu não vou seguir essas regras de Emmanuel, mas lembrando que muitas vezes, muitos de nós podemos começar ao contrário, pela ação. Porque se eu começo a mudar a minha atitude com alguém, eu começo a mudar o meu sentimento com esse alguém. Aí ele contava uma historinha, que a gente conhece muito dentro da doutrina, que era aquele filho único que se casou com uma pessoa e, por algumas razões, eles tinham que morar junto com a sogra, né? Então, era a mãe do rapaz, o rapaz e a esposa. Só que a esposa,
ela tinha muitos ciúmes da sogra, porque como ele era filho único, ela o cuidava assim como um filhinho mesmo, não mais como um filho que era casado, né? Mas e tinha sua esposa e tal, era como filhinho dela. E ela tinha muitos ciúmes da sogra. Então ela foi procurar alguém para perguntar como é que ela podia se livrar dessa sogra. E esse alguém disse assim: ah, eu vou te ensinar uma técnica, eu vou te dar umas ervas, e você todos os dias faz um chazinho e oferece esse chazinho para sua sogra, que pouco a pouco você vai matá-la. Porque se você fizer alguma coisa trágica, como todo mundo sabe que você não gosta dela, todo mundo vai saber quem matou a mulher. Então faz o chazinho e todo dia você vai lá e você serve gentilmente uma xicrinha de chá para ela. Vai diminuindo a sua vitalidade, vai diminuindo as suas forças e sem querer, você mata a velha sem saber, sem querer. Aí passou um tempo, né? Lá vai a mulher nesse homem. Pois não, em que posso te ajudar? O que te traz até aqui? Ela falou assim: pelo amor de Deus, me dá um antídoto contra aquele chá, porque a minha sogra, eu a estou amando. E eu não quero que ela morra, pelo amor de Deus. Eu quero que ela fique. Só que eu parei de dar o chá e ela continua assim. Eu continuo com aquela ideia de vê-la bem. Eu não quero mais que ela morra. E ele olhou para ela e docemente segurou na mão e disse: minha querida, se começa sempre pela atitude. Você se aproximou da sua sogra. A sua sogra agora, ela sabe que você não é uma rival, que você é uma parceira. E você está mostrando, através do carinho, de dar sempre uma xícara de chá, você está mostrando para ela que você é amiga dela, você não é inimiga. Então você mostrou através dessa atitude que você gosta dela, porque ela é mãe do teu marido, o teu marido é filho dela. Então, fica tranquila que esse chazinho era um chazinho calmante, estimulante também, para que ela possa se acalmar e possa conviver melhor com toda essa situação. A tua sogra não vai morrer tão já, não. Ixi, a tua sogra não vai morrer pelo chá. Pelo contrário, ela vai sempre te agradecer o fato de você dar um chazinho para ela durante a tarde. Então, eu proponho a todas nós darmos um chazinho durante a tarde. Aquela pessoa com quem nós temos mais problema de relacionamento. Porque, olha, gente, dá certo. O chazinho é milagroso, viu? Ele é forçudo, ele é poderoso. Pode ser qualquer chá, até aquele que você tem que entrar na internet para ver o que é aquilo, né? Mas tá tudo certo. O chá é poderoso. Ai, Deus. E essa história do Adão eu nunca mais esqueci, porque é uma grande realidade, né? E, e lembrando, gente, que o maior trabalho nosso, esse é só uma pequenina lembrança para nós, né? Haja chá, né, Roberto? A maior obra que nós abraçamos na nossa reencarnação é a obra de nos melhorarmos. É para isso que nós estamos aqui, para a gente se melhorar. Então, não adianta você fazer grandes obras se você continua uma pessoa que não tem afeto. Né? Hoje a gente fez aqueles 2 trabalhos, né? Um para a rua e outro lá para o cantinho, lá para o abrigo. E quando os meninos foram embora, eu pensei, comigo ou semigo, a fila anda, né? Não é o trabalho da Carmen, é o trabalho do cantinho. Então, são todos que trabalham, né? Então, isso é uma obra. Né? Você jogou a semente, abriu a porta e falou, agora, ó, vocês têm que caminhar. Né? É uma obra. Então, é a obra de você se melhorar, é a obra de você continuar a obra que você se propôs na espiritualidade. Né? Quando você é chamada lá na diretoria, você fala assim, ó, fofa,
Estamos aqui discutindo entre nós, a gerência e a diretoria da empresa. Você vai ter que reencarnar e vai ser bom, né? Só que você, ó, vai reencarnar com essa pessoa, aí você fala, oba, vou dar conta. Aí eles se falam, e lá pelas tantas, você vai abraçar esta e esta tarefa. É pegar ou largar. Imagina, com uma mão nas costas. Facinho. Aí chega aqui, é facinho, Arlete? Facinho, né, negona? É bem facinho. Aí você fala, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu assinei? Mas assinou. E achou fácil. Então agora a gente tem que continuar a tarefa. Facinho ou não facinho, a gente tem que abraçar a causa. A maior causa que um ser humano pode abraçar, a da sua própria evolução. Não adianta outra causa. É só quimera. É só você subir no palco. Mas a causa de você se melhorar, minha amiga, é só tua, né? E é isso. Gente, podemos aproveitar enquanto eu tenho gás? Depois o gás apaga. Oi, dona Carla. Posso? Pode, dona Carla. Então tá bom. Gente, hoje nós vamos falar sobre a 131, né? É 131. É. E eu vou aproveitar essa fala do Palavra de Vida Eterna, encaixando aqui também. Eu vou ler a primeira pergunta e nós vamos saber como encaixar isso aqui, ó. Há demônios no sentido que se dá esta palavra? Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria injusto e bom se houvesse criado esses devotados eternamente ao mal e a infelizes? Se há demônios, eles habitam em um mundo inferior. Olha, gente, que coisa mais linda, né? E em outros semelhantes, são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. E creem lhes serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Eu vou só dar uma pausa, porque eu vou fazer uma pergunta para todos nós. Nós temos os dois dentro de nós, que é o lado sombra e o lado luz. Eu só vou deixar uma pergunta no ar para a semana que vem a gente saber. Qual desses nossos lados brilha mais? Qual a gente procura? Qual nos domina? Porque eu sou dominada por um deles, não é? Quando a pessoa fala o que eu quero, eu bato palmas, né? E eu acho lindo, né? Porque ele tá me agradando, tá me elogiando, né? Olha que bonito, né? E quando eu ouço aquilo que eu não quero, é o meu lado demônio que acende, né? Ligou a luzinha ali vermelha, não é? Então, sei lá, cada um de nós sabe qual é o lado que é mais volúvel, que acende e apaga, ou o lado que é permanente. Nós dizemos não, eu não quero. Ou, uau, vou pensar. Ou senão, o convite, não sei não, mas eu acho que vai ser irrecusável. Vamos pensar. Aí a semana que vem a gente fala. Aqui no segundo parágrafo. A palavra demônio não implica na ideia do espírito mau, senão na sua significação moderna. Porque a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênio, inteligência e se emprega para designar os seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Por demônio, segundo significação vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Seriam, como todas as coisas, criação de Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não poderia ter criado seres predispostos ao mal, por sua própria natureza, e condenados por toda a eternidade.
Se não são obras de Deus, seriam, pois, como ele, de toda eternidade, ou então haveria várias potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, os demônios, em seu sentido absoluto, peca por essa base essencial. Compreende-se que na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, fossem admitidas as divindades malfazejas, como também os demônios. Mas é ilógico e contraditório para aqueles que fazem da bondade de Deus um atributo por excelência, supor que ele possa ter criado seres devotados a mal e destinados a praticá-lo perpetuamente. Por isso, nega a sua bondade. Os partidários da doutrina dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade dos seus ensinamentos, pois os desejamos ver mais no coração que na boca dos homens. Mas estarão bem certos no sentido que ele dava à palavra demônio? É uma pergunta que ele faz, tá? Não se sabe que a forma alegórica era um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Tudo o que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra? Não precisamos de outra prova além desta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não derramará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que todas essas coisas tenham cumprido. Não temos visto a forma do texto bíblico ser contraditada pela ciência no que se refere à criação e ao movimento da Terra? Não pode ocorrer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que devia falar de acordo com os tempos e os lugares? O Cristo não poderia dizer conscientemente uma coisa falsa. Assim, pois, sem suas palavras, há coisas que parecem chocar a razão, é porque não as compreendemos ou as interpretamos mal. Gente, não é por nada não, mas nós não estamos vivendo justamente essa fase, né? Com tantas coisas acontecendo no planeta Terra, estamos vivendo essa fase. Agora, cabe a cada um de nós ver de forma diferente. Ou ver do nosso lado divino, dizendo, é Deus colocando a mão para que haja a separação do joio e do trigo. Ou podemos dizer, é coisa do mal. A escolha é nossa, não é? E vamos para outro parágrafo. Calma, viu, gente? Já está acabando. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos, da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos de toda a eternidade. Tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Pela palavra demônio devem, pois, se entender. Olha aqui, gente, importante, hein? Pela palavra demônio devem, pois, se entender os espíritos impuros, que frequentemente não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de que seu estado é transitório. Isto é, todos os espíritos que são um pouco mais inferiores, porque tiveram poucas oportunidades de evolução, porque eles escolheram, lógico, né? Eles estão no estado transitório. Nós não podemos nem imaginar que Deus criaria este mal permanentemente. Não. É simplesmente transitório. São os espíritos imperfeitos que murmuram contra as provas que devem suportar. E que por isso, suportando por mais tempo, chegarão, porém, por seu turno, a sair deste estado, quando o quiserem. Poder-se-ia aceitar, então, a palavra demônio com esta restrição. Mas, como é entendida no sentido exclusivo, poderia induzir ao erro, fazendo crer na existência de seres especiais criados para o mal. Gente, jamais Deus faria isso, né? Criar um espírito eternamente mal. Não.
Quando eu brinco com o pessoal, né, que até o Fernandinho Beiramar um dia vai ser anjo, já pensou a gente chegar na espiritualidade e um dia ser visitado assim por um espírito puro, maravilhoso, com aquelas asas imponentes, lindas, né? De repente você fala assim, eu conheço esse cara, é o Champinha. Nossa, é o Fernandinho Beiramar, como é que pode? Pode. Sabe-se lá quantas encarnações. Daqui a 2, 3 mil, se sabe. Sabe-se lá quantas vezes eles aproveitaram de fato a oportunidade da evolução. Né? Não reclamaram das suas provas. Fizeram. Gente, tudo que eles tiraram dos outros, eles vão devolvendo aos poucos. Olha que coisa mais linda. Coisas assim que eles achavam aquela coisa mais simples, matar alguém. Hoje eles vão ser médicos obstetras. Já pensou? Trabalham de graça, vão fazer trabalho de obstetrícia nesses hospitais mais pobres. Olha que coisa mais linda. Aí você fala, nossa, que coisa linda. Então, nós também hoje fazemos algumas coisinhas bonitinhas, né? Mas vai saber o que nós já fizemos. Uau! Será que eu lembro? Mais ou menos. Então, se eu tenho um resquicinho aqui aparecendo de asa, um toquinho de asa aparecendo, eu também um dia vou ter uma asa assim, diga, com uma protuberância grandiosa. Depende de como eu vou aproveitá-las, né? Aproveitar as encarnações. Eles também. Então, nada é criado para o mal eterno, né? E aqui, o último parágrafo, ele diz assim, não, penúltimo, né? Com relação a Satanás, é evidentemente a personificação do mal sob uma forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mal a lutar de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação seria de contrariar os seus desígnios. Precisando o homem de figuras e de imagens para impressionar a sua imaginação, ele pintou seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos lembrando as suas qualidades ou os seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, pintaram-no com figura de um ancião, portando uma foice e uma ampulheta. A figura de um homem jovem seria um contrassenso. Então, gente, fala a verdade, né? A pessoa que assim, está numa fase inicial da evolução, ela é meio feiosa assim, não é, não? Só falta essa ampulheta e a foice na mão. Os 2 chifrinhos e o rabinho, não é mesmo? Isso tudo é alegoria. Isso não existe, é apenas uma fantasia de nós humanos para mostrar o mal. Mas se nós estamos na fase primária da evolução, acreditamos nisso. Agora, se nós já temos um toquinho de asa, a gente vai falar assim, isto é fantasia. A mesma coisa se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade e etc. Modernamente, os anjos ou espíritos puros são representados por uma figura radiosa, com asas brancas, símbolo da pureza, e Satanás com 2 chifres, garras, os atributos da animalidade, emblemas das paixões inferiores, o vulgo que torna as coisas pela letra viu nesses emblemas um indivíduo real, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Gente, não é demais essa lição? Por isso que eu quis ler essa 131, porque ela encerra muita simbologia, né? Que a gente ainda se abraça a ela, né? Achando que espírito puro já nasce pronto, né? E espírito menos puro vai ser eternamente menos puro. Como assim? Não.
Não é verdade? Nós também seremos anjos um dia. Uau! Já pensou? Que tipo de anjinha nós vamos ser? Nossa, nem quero pensar nisso. Maravilhosa. Com aquela asinha bem lustrosinha, né? Com aquela auréola assim, né? De rainha. Meu Deus, nem quero pensar nisso. Vou até começar já a desenhar o modelito que eu vou pôr para minha asa. Gente, vamos começar a desenhar o modelito? Vamos? Olha, eu quero uma asa assim, toda saradinha. E para isso a gente vai começar a mudar as nossas, dar um chá todas as tardes assim para aquela. Nós tínhamos uma aluna na sexta-feira que ela falava assim: detesto chá, o que eu posso fazer? Falei: leva uma bala. Leva uma balinha. Põe na mesa do teu colega, era um colega de trabalho. Leva. Isso, Elzinho, uma boa. Você vai fazer. Gente, já temos aqui uma designer de asas. Designer de asas. Nossa Senhora! Vai ser lindo! Vai ser lindo. E eu falava assim para ela: leva uma balinha, você põe na mesa dele todo dia. Quando chegou no final do curso, ela falou assim: você sabe que eu fiz um amigo no meu serviço? E eu nem lembrava da bala. Eu falei: olha que bom! Ela falava: então, que pena que agora eu vou me aposentar, né? Mas... lembra de fulano que você me falou para levar a balinha? Pois é, eu vou me aposentar e agora já estou sentindo falta dele porque eu vou me separar. Então, gente, o segredo é esse. É uma balinha, um chazinho, né? E a gente depois vai aproveitando, já fazendo. Cada dia a gente vai fazer um detalhe na nossa asinha. A nossa designer aí, uma boa ideia. Essa a Gente, lição. desculpem, falei bastante, mas eu adoro essa pergunta porque a gente desmistifica muito essa coisa de ser eternamente mal, né? Ou de ser, de ver aquela figura, né? Com aquele chifrinho, aquele rabinho, aquela coisa horrorosa, né? E sem imaginar que um dia foi um homem que pintou aquilo lá, e um homem que gostava de chifrinho, de rabinho, de coisas feias, animalescas, né? Muito animalescas. Na verdade, essa figura representa nós ainda na animalidade, né? Que nós ainda estamos com um pé na animalidade e um pé como o homem, né? Como humano. Então, representa cada um de nós. Depende, viu? A gente vai escolhendo. Se nós ainda temos o chifrinho, que assusta, né? Se nós ainda temos o rabinho, que anda de árvore em árvore para segurar, né? Para a gente poder comer. Ou se a gente prefere o espetinho, né? Para ficar cutucando os outros o dia inteiro. Então, nós podemos escolher dessa figura que é trazida pelo próprio homem, qual delas, em que momento eu me sinto. Aí a gente pode começar já a imaginar a gente de asinha, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Desculpem. É que a pergunta é compridinha mesmo, mas ela é maravilhosa, né? Essa resposta aqui é surpreendente, porque desmistifica muito aquilo que a gente acredita, que nós somos crianças, né? A mãe não fala: olha que eu chamo o homem do saco, olha que eu chamo, tem sei lá, o chifrudo, tem um chifrudo na esquina. Como assim? Tem um chifrudo, homem do saco? Que é isso? E de repente a gente vê que isso é só uma alegoria, né? Estou esperando até hoje, porque eu não vi nenhum, nem outro. E eu falo: não, mãe, só tem gente boazinha, é só anjinho. Boa tarde, gente. Um beijo aí para todos, muitíssimo obrigada. A gente que agradece, Ana Carla. Foi Vamos muito pensar, 10. né? Foi muito 10, viu? Maravilhoso. Essa questão aí
robusta demais, né? Porque realmente nos traz esse questionamento, né? De que se em algum momento a gente pensou que Deus ia criar uma criatura eternamente mal, sendo ele totalmente do bem, né? Imagina. Então, nós todos seremos anjos um dia. Até aquela pessoa que você julga, ou que você acha que é a pessoa mais cruel do universo, ela um dia será anjo. E ela está caminhando para a evolução, assim como eu, você e todos nós Todos, aqui, né? né? Então, realmente tira essa desmistificação, né, do demônio e do anjo, né? O demônio somos nós mesmos, com as nossas pequenices, as É. nossas faltas de luz, né? Quando a gente faz as coisas que não deve. Então, são esses demônios que cada um de nós tem ainda, que a gente tem que tentar não alimentar esse lado, né? E sim alimentar o lado da luz, né? O lado do bem dentro de nós. Com E certeza. realmente essa questão merece ser lida novamente. Nossa, Eu vou maravilhosa. ler novamente, porque eu já li umas 2 vezes, 3, né? Mas eu acho que ainda tem coisa ainda para absorver dessa É. questão aí, muito linda demais. Ô, Nos traz Joana, essa clareza, né, em relação que Deus é bondade. Ele não criou o mal. O mal fomos nós que desenvolvemos. de vez em quando eu fico de mal meio com ele, assim, sabe? Mas eu falo assim, é pro meu bem? Tudo bem. Então, vamos em frente. Ô, Joana, para a semana que vem, vamos fazer a 132 e a 133, porque depois já começa da alma. Isso E, mesmo. aliás, a 132 e 33, ela vai falar sobre o objetivo da encarnação, né? Então, é bem complemento da 131, tá bom? Tá ótimo, então, dona Tem Carmen, a gente 132 agradece. e 133. Obrigada. É Quem lindíssimo. agradece sou eu. Bem, vamos tentar ler novamente. Eu já li umas 2, 3 vezes, vou ler de novo, porque é poderosa essa lição, essa É questão. assim. E é esclarecedora demais, muito esclarecedora. E aqui estamos nós. Alguém quer fazer algum comentário que ao mesmo tempo que desmistifica, mexe com a gente, né? É. Nessa lição. Todo mundo está muito quietinho mesmo ali. Eu acho que foi assim, foi um encontro em que assim, tudo o que a Suzy comentou da leitura, né? O que você complementou, a dona Carmen, né? Como você disse, é extremamente esclarecedor, né? A gente desmistifica muita coisa, né? E a gente olha para a gente de nós, para dentro de nós mesmos, dizendo assim: opa, como disse a Suzy, né? Quem nós já fomos, né? Em vidas passadas, né? E nós chegamos até aqui, né? Então, que bom, né? Que nós chegamos até aqui e que para ter chegado até aqui, com certeza, a gente aproveitou, apesar dos nossos escorregões, né? Essas oportunidades encarnatórias, né? Porque nós estamos aqui numa tarde, início de noite de domingo, falando sobre o Evangelho de Jesus. Que coisa boa, né? E aí, qualquer coisa, em vez do chá, pode ser baladadinho, pode ser paçoquinha também, né, dona Carmen? Pode, pode. E pode ser um chazinho misto, né? Pois é. Camomila, hortelã, erva cidreira, endro, né? Uma Mesmo que você maravilha. não sabe do que é, né? Mesmo que você não saiba do que é. Não tem importância, vamos tomar um chá. Vamos tomar um chá. E É. aí, aproveitando, né, dona Carmen, esse encontro, essa serenidade, essa oportunidade, né? Vamos deixar que a Joana, ela hoje faça as vibrações e a prece da conclusão desse estudo, porque essas vibrações e essas preces também são boas obras, e que elas fiquem no nosso coração, e que essas sementes façam que elas germinem para a nossa consciência. A paz do Cristo seja com todos. Amém. Amém. Pois é, né? Semear. Todos nós temos a oportunidade da semeadura.
E começa antes mesmo de nós nascermos. Quando a gente se dispõe, aqui está, com a graça do divino, para que cresçamos e evoluamos no bem. A sementeira é livre. Façamos cada um de nós o melhor de nós nessa oportunidade terrena. Não sejamos acanhados de fazer o bem. Arregace as mangas, porque o amar exige coragem. O amar exige tarefas. O amar exige servir. Então não tenham essa coragem, pois que o amor vai te trazer um poder interior de paz e liberdade. Semeie todo o tempo a semeadura do bem. Aquele que faça escolha diferente tem que ter a consciência da responsabilidade. A semeadura, irmãos, é livre. Faça o que escolheres na sua vida. Mas a colheita, a responsabilidade cabe a cada um. Esta lição que vocês fizeram hoje valoriza muito a sementinha que tem dentro de vocês, de todas as virtudes aí plantadas pelo Pai, pela sua consciência superior. Regue-as com o conhecimento, com as tarefas, com as atitudes, aproveitando cada oportunidade que apresenta em sua vida. E quantas vezes ela se repete para você? O mesmo fato, com outras pessoas envolvidas, mas o mesmo contexto. Pare para refletir. A lição que se repete é lição que não foi aprendida. Semeie com a consciência plena da sua inteligência emocional, espiritual. A nossa fé é a nossa entrega, mas a nossa fé tem que ser raciocinada. Não subestime este dom da inteligência que Deus deu a cada um de nós, a cada um de vocês. É para que usemos isto em nosso favor, inicialmente. E em segundo tempo, isto refletirá em toda a humanidade. É de você para o mundo. Lembre-se disso. Não se esqueça, filho. A sua atitude, a sua escolha, te traz a um nível energético que reflete em toda a humanidade. Não se preocupe em julgar ninguém, mas se preocupe com a sua semeadura. Tenha boas obras de acordo com o ensinamento de Jesus, do Filho Maior. Faça a sua obra edificada nesse alicerce sólido de amor, de paz e de harmonia, e que exige de você trabalho árduo, pois ninguém chega à glória do Pai pulando etapas. Tudo é muito correto nessa caminhada. Não tem como dar saltos, pulando etapas. Então caminhe, mesmo que lentamente, a essa luz. Iniciando, fazendo ela brilhar
de você mesmo. Acorde para essa certeza da semeadura livre e da colheita responsabilizada. Não tenha medo. Tenha coragem de fazer o que precisa ser feito na sua vida, que refletirá na vida de quantos estão próximos a você. Bendigas ao Pai a oportunidade de aqui estar. Bendiga Jesus por guiar-nos nesta caminhada. E bendiga Maria Santíssima por abrigar o Santíssimo Irmão e nos trazer ao planeta Terra toda essa doutrina consoladora. Trazer Jesus e seu Evangelho. A semeadura é livre e o amor exige coragem. E com este sentimento de muita coragem, passamos nossa vibração ao planeta Terra. Sentindo dentro de nós a mão divina a nos dar toda a sustentação para que possamos ser luz, co-criadores junto ao Pai. Rogamos ao Pai a misericórdia nesse planeta. Rogamos ao Pai misericórdia dos aflitos e doentes. Rogamos ao Pai misericórdia aos desamparados, sem teto, sem abrigo. Rogamos ao Pai a sustentação e a força no amor. E agradecemos ao Pai a oportunidade do dia de hoje em nossas vidas. E que possamos sentir essa luz adentrando nosso eu, nosso lar, e se espalhando por todos os locais. Porque quem doa de si, recebe do Pai. Deus de amor e de bondade, agradecemos de todo o coração a oportunidade do encontro, da vida e trabalho. E que sejamos livres nessa semeadura. E que possamos ter a consciência da semeadura no bem. E com esse desejo, irmãos, abracemos o planeta Terra como o melhor de nós. E com as graças do Pai, rendemos nossos agradecimentos por participar dessa criação e sermos seus filhos tão amados e ainda engateando nesta caminhada eterna que é o viver. Graças a Deus. Que possamos todos agradecer a oportunidade da vida, do dia de hoje. Que Deus seja uma presença viva e Jesus nosso guia. Para que o hoje e o daqui a pouco seja iluminado pela sua luz. A luz divina e a nossa luz. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada por tudo. Boa noite, obrigada, Joana, a todo mundo.